e eles estão realizando um protesto na Dieta de Speyer. Eles estão escrevendo esse protesto para dizer que temos o direito, todos devem ter o direito de ouvir até mesmo alguém que seja contra as suas ideias. Amém? Porque não podemos nos cercar apenas daqueles que nos dizem amém, você é bom, a oposição é boa. Veja bem, temos um governo de direita sem oposição, podemos realmente enlouquecer. E a mesma coisa acontece com um governo de esquerda. A oposição é boa porque nos faz confrontar ideias, e isso é bom, amém, não é ruim, é bom, precisamos ouvir porque não temos todas as razões, a Bíblia é a verdade. Mas as nossas opiniões são muito questionáveis se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, amém. Então, naquele momento, eles começam a nos chamar de protestantes. Digam como protestantes. E veja o que diz. A palavra vem do latim, que é protestatio, e dá origem a esse termo. Veja o que diz exatamente. Veja que maravilha. Declarar publicamente ou testemunhar. O que significa protestar? Declarar publicamente ou testemunhar. Às vezes pensamos que protestar é só fazer uma manifestação. Mas não, protestar significa eu declaro, eu testemunho aquilo que vivo e eu declaro publicamente. Digam como é publicamente. Então chega de nos escondermos, declare publicamente aquilo em que você acredita. Amém? Há pessoas que acham que é diferente, mas é porque tem medo de serem canceladas pelos likes. Ah, meus 10 amigos dizem a mesma coisa. Então, o que você pensa? Eu estudei em um colégio muito caro, aliás, na época. Meus pais se sacrificaram para pagar aquele colégio onde estudei e queriam investir na minha educação. Naquela época, comecei quando era muito pequeno. Hoje, essa rede se tornou até uma universidade. Éramos 800 estudantes. Cheguei, ninguém fumava porque viemos do ensino médio, não tinha nada de cigarro. No último ano, são 3 anos de ensino médio, depois você vai para a universidade, não como aqui, que são 5. No último ano, havia apenas uma menina que não fumava, entre 800 meninos. Eu. Só que eu não fumei no meio de 800 crianças, porque eu disse, desculpe, não vou fazer o que todo mundo faz, eu não sou todo mundo. Certa vez houve um protesto na minha escola. Como era uma escola cara, se 2 ou 3 alunos fossem falar mal de um professor, o professor era automaticamente expulso da escola. Tivemos aulas de informática, todo mundo foi muito mal. E eu não tinha ido mal, mas eles quiseram ir lá. E se um aluno dissesse que não era verdade, eu fui contra toda a minha turma e disse, não é verdade. Eles é que não estudaram, é por isso que tiraram notas ruins. Eu tive inimigos por 6 meses e não me importava porque eu já era crente. E eu disse, eu devo me opor à mentira, eu devo me opor à injustiça. É verdade, perdi alguns amigos, alguns não falaram mais comigo, mas não importa. Nós não estamos aqui para agradar os homens, estamos aqui para agradar a Deus. Nós somos filhos de Jesus, nós somos filhos da reforma protestante. Nós não podemos nos calar diante da verdade. Olhem esse trecho comigo em Atos 4, do versículo 9 ao 19. Diz assim, eles levantaram um paralítico ali e pregaram a palavra de Deus, e então os religiosos da época começaram a se opor aos discípulos. Se hoje somos interrogados a respeito de um benefício feito a um homem enfermo, para saber como foi que este homem foi curado, seja conhecido por todos vocês e por todo o povo de Israel que isso foi feito em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu poder que este homem aparece curado diante de vocês. E ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, e que se tornou a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus, não há Maria, José, nem nada mais incluído. Ao verem a ousadia de Pedro e João, ficaram admirados, Diga comigo, que ousadia. Ficaram admirados ao perceberem que eram pessoas simples e sem instrução. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo o homem que tinha sido curado ali presente com eles, não podiam dizer nada contra. Mas, diga comigo, mas depois de mandá-lo sair do sinédrio, consultaram-se entre si, dizendo,
o que faremos com esses homens? Pois é evidente para todos os habitantes de Jerusalém que um sinal milagroso foi realizado por meio deles, e não podemos negá-lo. Mas para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém sobre isso. Diga comigo, a ninguém. Em nome dele, e tendo-os chamado, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem absolutamente no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus. E é exatamente assim que acontece. Esse movimento lá na América, que nasce com um garoto de 18 anos, começa a tomar todas as universidades americanas. Muitos vão lá com dúvidas. Muitos vão, obviamente, porque só ouvem uma coisa do púlpito, e então essa pessoa falava de forma diferente, essa pessoa mostrava documentos diferentes, dava a você outro ponto de vista. E então as universidades começam a ficar cheias de jovens que querem debater. E agora nós tentamos fazer com que fiquem calados. Se você não pensa como eu te proíbo de falar. O mundo hoje está vivendo isso. Você não pensa como eu te proíbo de falar. Na Colômbia, atiraram na pessoa que se opunha ao movimento que havia lá, que era de esquerda. E esse homem hoje não pode mais concorrer nas eleições, porque o mataram para que ele não se apresentasse às eleições. No Brasil, colocaram na prisão, deram 27 anos e 3 meses ao presidente que estava lá antes, acusando-o de ter feito um golpe de Estado enquanto ele nem estava no Brasil, porque ele leva milhões de pessoas às ruas. E colocaram na prisão, 14 anos de prisão, uma mãe com 2 filhos que, com um batom, escreveu assim: vocês perderam, pessoal, 14 anos. O mesmo governo libertou um homem que tinha 400 anos de prisão por ter roubado, assaltado o Brasil e a economia. E sabe o que aconteceu? Aquele está livre na sua piscina, fazendo lives. E essa mulher, 14 anos de prisão porque não estava do lado deles. Na Alemanha, tem eleições, pode ser coincidência, mas morreram 6 pessoas, hein? Que eram opositores ao governo que estava lá. Nos Estados Unidos, atiram em um rapaz que é opositor das coisas. E posso dizer sinceramente, infelizmente, todas essas pessoas que atiraram nos outros são de uma cor política. Todos da mesma. Se aqui me vem uma pergunta, tem algo errado? E se eu apoio alguém que apoia a violência, eu sou violento como eles. Uma pessoa de bem nunca vai apoiar ideias só por serem do bem, de matar pessoas. Ah, mas eu cresci com essa cor política, né? É hora de mudar de cor, de partido. Não é possível, parte no sentido de partido. Não é possível que apoiemos essas coisas, não um cristão. Porque se amanhã, digamos que hoje eu votei na direita, se amanhã eles disserem algo contrário ao evangelho, não me importa. Dou um chute para cá e um chute para lá, não importa a cor política, importa o que dizem. E se eu sou crente, devo escolher aquilo que Deus me ensina, não o que a minha cor política me diz. Amém. E aqui Pedro diz: julguem vocês se devo me calar. Sempre quiseram que os cristãos se calassem, sempre inventaram mentiras. Vocês acham que Jesus foi para a cruz por uma mentira ou pela verdade? Mentiram. Disseram que Jesus queria dar um golpe de Estado. Vocês já viram Jesus pregar um golpe de Estado? Não, mas como Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. E a palavra reino significa governo. Na sua morte na cruz, em várias línguas estava escrito, Rei dos Judeus. Na cruz estava o motivo. Olhe o motivo da sua condenação. Olhe o motivo da condenação. Te mataram porque você é o Rei dos Judeus. Ele nunca quis tomar o lugar de César, porque disse: o meu reino não é deste mundo, não me importo com Roma. Eu quero que as pessoas vão para aquele reino. Mas eles mentiram. Mentiram colocando Paulo na prisão. Mentiram prendendo Pedro. Mataram o primeiro mártir cristão. O mataram acusando-o injustamente. O cristianismo desde sempre. Hoje temos Nigéria, Congo, estão matando crentes. 85, 50 crianças. E nós? Tanto faz, estou na minha casa, feliz, moro na Itália, está tudo bem. Mas eu te digo, esses movimentos também chegarão à Itália se você não levantar sua voz antes. Esta é a verdade. Se aceitarmos qualquer coisa na manhã, essas coisas podem acontecer na sua casa.
Aquela garota ali, uma garota que morreu um pouco antes de matarem também o rapaz Kirk, uma garota tranquila, sai de casa na Ucrânia, feliz porque finalmente não estão em guerra, estava lá, foi trabalhar, senta-se no metrô. Um que já esteve mais de 14 vezes na prisão. A pergunta é por que ele ainda não estava lá? Porque hoje o mundo, o judiciário no mundo é todo de uma única linha, não existe mais justiça, me desculpe. Mesmo quando seguimos apenas a justiça na TV, me desculpe. É tudo de uma linha única. É preciso ler jornais de direita, de esquerda, de centro e depois rezar. Qual é a verdade? Porque não existe mais. Este período é muito difícil, mas não é porque podemos ser enganados por qualquer um, porque Deus te deu um cérebro para pensar. Use esse bendito cérebro, por favor. Ah, mas eu sou cristão, Jesus, e a política não tem nada a ver. Como assim não tem a ver? Porque se você não for votar, alguém vai votar por você e vai colocar criminosos lá que farão com seus filhos e com sua família algo que você não quer que aconteça. Porque quem os colocou lá? Me digam, quem foi que colocou aquelas pessoas no Parlamento Europeu quando dissemos: levantemos por um minuto de silêncio por um jovem que foi assassinado e não importa a cor, porque todos nós devemos ser contra tirar a vida de alguém. Quem votou nessas pessoas que faziam isso? Porque alguém votou neles. O que eles estão fazendo lá? Nós não devemos faltar com a nossa responsabilidade, né? Inclusive de ir às urnas e dizer não a essas coisas, de abrir a nossa boca, de ir às nossas escolas, às nossas redes sociais. Não é possível que os crentes vão para as redes sociais para fazer dancinhas. Fazendo dancinhas no TikTok, vocês são realmente uns idiotas. Às vezes eu penso e digo, mas meu Deus do céu. Quer dizer, você é um crente, conhece a Bíblia, é um jovem, o que você está fazendo no TikTok? É realmente triste. Espero que você tenha um pai ou mãe que pelo menos te controle para dizer: pare com isso, faça algo saudável. Mas não, nós vemos até cristãos, até adultos. O que é que eu vejo na sua vida? As fotos, eu estou em Paris com a boca cheia de tudo. Foi lá só para encher a boca daquilo que se enche. Quer dizer, você conhece Jesus Cristo com a maletinha. Eu na academia toda apertada. Mas que Bíblia é que lê? Ah, não, mas eu venho no domingo para paquerar. Uma palavra antiga que quer dizer só para olhar os meninos, flertar. Você está no lugar errado, porque mais cedo ou mais tarde a gente te identifica. Chegou a hora de dizermos a verdade, mas sabem qual é a coisa que realmente me deixa feliz? É que toda vez que você tenta calar um cristão, nós temos um dom, nós nos multiplicamos. Havia um filme anos atrás, era um filme chinês, talvez vocês ainda encontrem na internet em italiano, é muito antigo, chama-se Como o Bambu no Inverno. Não sei se vocês já viram, mas anotem aí, porque é um filme lindíssimo que fala sobre a perseguição na China, na época da Revolução Cultural que eles tiveram lá. E eles mostram pessoas sendo batizadas em lagos congelados. Isso ainda acontece hoje na China, onde as pessoas se batizam em lagos congelados, não podem ser vistas em público. Obrigado. E mostram que toda vez que matam alguém, todos os outros ao redor, até mesmo quem não era convertido, se levantam, se convertem e começam a pregar o evangelho. Cada vez que você elimina um, nascem multidões. E agora vocês viram a maior manifestação na Inglaterra. Mataram um, que nem inglês era. Os jovens e as pessoas disseram... De repente, os cristãos nasceram, apareceram. No Japão, os cristãos foram para as ruas e os japoneses, que normalmente nunca querem, porque são todos tranquilos, gentis, saíram. Os chineses, os japoneses, mas se não eu pego. Quer dizer, fantástico. Todos para dizer, ah, pastor, mas eu li que ele era a favor das armas. Deixem-me abrir um parêntese, porque o que fazem as redes sociais? Pegam um trecho, o discurso dele é assim: enquanto nos Estados Unidos houver tantos bandidos armados, então é bom que tenhamos armas para defender nossas famílias, porque isso também acontece na América do Sul. Lá eles não têm armas, as pessoas entram. O que aconteceu? Ele matou 12.
Ele entrou assim, e então era uma maneira que eu quero defender. Enquanto houver criminosos que tenham uma arma, eu tenho que ser capaz de me defender. Esse foi o discurso dele. Ela não estava viva. Vamos para ir para a guerra, não foi isso. E você sabe, eu não culpo esse garoto de 22 anos que atirou nele, se foi ele. Eu culpo a mídia. A mídia que assim que alguém diz que é cristão, eles começam, você é fascista. Assim que alguém diz, eu sou a favor da família, você é nazista, fascista. Enquanto isso, vamos abrir um parêntese. O nazismo era um partido socialista e o fascismo também era, então vamos parar de pensar que era tudo de direita. Não, não era, eles eram loucos, não importa a cor. Eram loucos, mas agora qualquer coisa te vem com uma criança, você tira uma foto, pelas crianças, eu sou contra o aborto. Os jovens que crescem assim, se odiando, quem criou esse ódio? A mídia. A mídia que coloca certas coisas na cabeça das pessoas. Depois, os jovens que não sabem nada de nada vão lá tentando fazer justiça com as próprias mãos. Esses dias postei algo que gostei muito, onde havia a... Como é que se chamava? Sim, o Ope Go Bank estava lá, é um programa que sempre passa na América, muito famoso, onde eles atiram em qualquer um, fascistas, famílias não vivas, lésbicas, viva tudo, é o direito deles. Então estavam lá todas as três chorando, que tinham falado mal de todo mundo. Não se deve matar as pessoas, porém, não se deve, você tem razão. Um rapaz olha e diz assim, lágrimas de crocodilo. Vocês estão aqui todos os dias atacando qualquer um, dizendo que todos são nossos inimigos e agora choram, mas não matem eles. É como se eu passasse o dia inteiro dizendo, ele é seu inimigo. Mata, 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 mata. Ah, vocês o mataram? Quem é que coloca ódio entre direita e esquerda? São os meios de comunicação, os jornalistas que são uns bandidos. Realmente é difícil encontrar alguém que tenha uma ideia clara e que não seja parcial. É dificílimo. Por isso que Deus levante crentes em todos os lugares para pelo menos fazer a balança pesar do lado certo. É incrível. Eu não sei vocês, talvez os jovens não tenham vivido isso. Mas na minha época, que não era exatamente a época de Abraão, mas alguns anos atrás, eu tinha amigos, tinha o amigo gay japonês, depois eu venho do Brasil, nós somos multirraciais, multiculturais, quem vem da América do Sul. Eu tinha minha melhor amiga que era um gênio, é uma das melhores. Aliás, eu me sentei perto dela pensando que se eu andasse com ela, talvez me tornasse um gênio também, porque ela tirava 10, 9, se tirasse 9,8 já ficava deprimida. Imagina que eu passei um verão inteiro assim. Um verão inteiro estudando 2 matérias, porque eu tinha tirado 9,5, sendo que 10 era a nota máxima, porque eu me sentava com a filha do professor universitário da matéria, que era física, essa chinesa que sempre tirava mais de 10, e a outra que não saía de casa se não tirasse 10. E eu, no primeiro dia do ensino médio, disse, vou ficar aqui, porque, sabe, você anda com um sábio. Olhem a loucura. Minha mãe dizia, mas 9,5 está bom. E eu, não, 9,5 não. Até hoje eu digo, Senhor, um verão inteiro por meio ponto, porque eu era influenciada. Depois, uma vez eu disse, fiz amizade com uma que sentava 3 carteiras atrás e meu professor me disse, você está andando com outras pessoas. Eles iam mais às festas, eu estava algumas carteiras atrás. Isso para dizer a vocês. Com certeza nós devemos tomar cuidado com as pessoas com quem andamos e precisamos começar a pensar com a nossa própria cabeça e ter coragem de dizer a verdade. Sempre há um preço a pagar, porém, quando se diz a verdade. Esse rapaz pagou com a própria vida, né? A filha dele já chegou em casa perguntando, mamãe, onde está o papai? E a mãe disse, olha, o papai está fazendo uma viagem com Jesus. Ela disse isso hoje. O que dirá amanhã, ou depois de amanhã, ou nos dias seguintes? Não é possível que fiquemos calados sobre tudo. Quando você vê uma notícia assim, que mataram um cristão, compartilhe, levante-se para dar a sua opinião. É o momento, eu também preciso fazer mais, é o momento de abrirmos a boca, porque se você não falar, outros falarão e as pessoas ouvirão apenas aquela voz. Mas graças a Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A Bíblia diz que pode acontecer o que acontecer, mas as portas do inferno não prevalecerão. Amém.
Digam comigo, as portas do inferno não prevalecerão. Quero concluir com esta passagem de João 16:33, que diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E nós precisamos tomar essa coragem e fazer o que é certo. Eu poderia ficar aqui e contar 1000 histórias de coragem. Josué, Moisés, Maria Daniele na cova dos leões, alguns meninos queimando em frente à fornalha. Você sabe o que Jesus disse? Jesus disse isso: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Jesus disse que eu não devo ter medo de quem pode matar o meu corpo. Mas ele diz, tenham medo de quem pode, ao contrário, matar o espírito. Só Deus pode ter o poder sobre a vida. Então ele diz, mas ele morreu? Talvez aquele rapaz tenha nascido apenas para abrir os olhos de muitos. Existem mártires que morreram para abrir os olhos de muitos. O cristianismo hoje é livre na Itália porque alguns morreram lá no Circo Máximo, para que hoje pudéssemos estar aqui lendo tranquilamente a Bíblia. Sempre há alguém, a Bíblia chama isso de batismo de sangue. Algumas pessoas são chamadas para o batismo de sangue, ou seja, são chamadas a viver um período e a sua morte será a maior pregação de suas vidas. Vejam, Kirk certamente queria pregar para muitas pessoas, mas em 3 dias ele pregou para mais pessoas do que pregou em 31 anos e ainda pregará para muitos mais. E ele nem sequer existe mais. Jesus morreu há 2000 anos e nós ainda hoje, em 2025, continuamos pregando Jesus. A morte não pôde conter, a morte não contém a mensagem, a morte não contém a mensagem. Você pode matar o mensageiro, mas nunca matará a mensagem, porque é a palavra da vida. E a palavra da vida é viva para sempre. Amém. Li uma coisa muito interessante que dizia assim: o leão morreu e as hienas riem. Mas o leão continua sendo leão mesmo morto. E as hienas continuam sendo hienas mesmo que riam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Levante sua mão comigo e comece a dizer: Senhor Jesus, nós nascemos com um DNA de coragem. A Bíblia diz, eu não vos dei um espírito de medo. Se há medo sobre vocês, não é de Deus, mas de força, de autocontrole e de coragem. Deus te diz, eu não te dei um espírito de medo. Senhor, mas estão lutando contra mim. Eu não te dei um espírito de medo. Senhor, mas eu não te dei. Se você sente medo, isso vem do inferno. O medo não vem de Deus. De Deus vem a coragem. Eu te dei um espírito de força, de autocontrole. Eu sou o Deus que te dá força. Eu sou o Deus que te dá graça, não medo. Por isso, diga isso em nome de Jesus. Eu ordeno a todo e qualquer espírito de medo que se afaste completamente da minha vida e declaro com toda a convicção que tomo a minha força no Senhor e no poder da sua imensa força. Ele não me deu um espírito de medo, eu rejeito todo tipo de medo em nome de Jesus e tomo força. No Senhor, Ele me deu um espírito de força, Senhor, eu recebo, diga como eu recebo, e recebo o autocontrole, porque Cristo em nós é esperança de glória que se eleva em todo o mundo, em toda a Europa hoje, justamente através deste fato de que a morte deste rapaz fale a muitos outros jovens dizendo, basta com essas violências, basta com essa polarização, basta de ver como inimigo uma pessoa que pensa diferente de você. Deus, dá-nos a graça de amar quem pensa diferente de nós e de nos posicionarmos como aquele pai, mesmo quando tudo em nós diz não. Mas nós somos filhos da verdade, nós somos filhos da graça, nós somos filhos da justiça. Senhor Jesus, nós estamos orando para que esta cidade e esta nação estejam cheias deste povo maravilhoso. Gente inteligente, sábia, cheia de Deus, cheia de fé, gente que conhece o céu.
E eu oro para que cada um de nós possa ser mensageiro da tua verdade, permanecer firme na verdade mesmo quando é difícil, permanecer posicionado na verdade mesmo quando isso nos custa muito, porque tu és o nosso Deus e nós somos teus filhos. Eu oro hoje por cada pessoa que está aqui, porque eu acredito que este evangelho de hoje é um evangelho muito sério. É um evangelho onde nós devemos ser quem somos. Nós somos verdadeiramente filhos da verdade, porque ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. E quando caminhamos com a verdade, nos tornamos filhos da verdade. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma das verdades, ele disse eu sou a verdade. E se Jesus estava certo, e eu acredito que estava, se Jesus disse assim, é porque é assim.